Começa agora mais um Fora da Janela. Eu sou a Pamela. Eu sou a Laiane. E hoje vamos falar sobre autoconhecimento. A gente sempre começa os episódios falando sobre por que é relevante falar sobre aquele tema, né? Hoje o nosso tema é autoconhecimento e por que é importante a gente se conhecer. Uma pessoa que se conhece, ela tem autonomia. Como assim? Ela não deixa que ninguém decida por ela, né? Eu acho que se conhecer aí é o primeiro passo para a gente ser bem resolvido. Eu tenho um lema aí de vida que eu sempre falo que ser bem resolvido é urgente, é para ontem. A gente precisa saber o que a gente é, o que a gente gosta, o que a gente quer, o que a gente permite ou não que os outros façam com a gente, né? Quais são os nossos limites. E isso faz com que as outras pessoas elas não decidam por nós, né? Então a gente tem autonomia aí para ser dono da nossa vida. Se a gente não se conhece, isso acaba sendo impossível. Pois é. Se conhecer é importante em todos os âmbitos da nossa vida, né? Nós falamos isso no episódio 5, com a Daisy de convidada, sobre a saúde mental. E aqui a gente está trazendo uma pauta que é fundamental para termos um equilíbrio emocional. O autoconhecimento é um processo que muitas vezes é doloroso, mas quando você atinge um certo grau, pode trazer clareza, segurança e autoestima, né? Você não é atingido por qualquer coisa, porque você passa a saber a sua verdade. E assim é muito mais difícil alguém te ferir. Você passa a perceber que você tem um tempo diferente das outras pessoas e que as coisas vão acontecer no seu tempo, né? Você falou uma coisa muito importante, essa questão da autoestima, né? Eu acho que o processo de autoconhecimento, ele começa a acontecer quando a gente se permite se escutar, né? Se encarar, se olhar assim no espelho mesmo e perceber que a gente não é tão bom e nem tão ruim quanto a gente pensa, né? Então, tem a questão de ter autoestima o suficiente para entender que nós não somos só coisas ruins, mas ter maturidade para entender também que nós não somos perfeitos. As pessoas que não se conhecem, elas geralmente são essas pessoas que têm esses problemas de autoestima, né? Elas se sentem inseguras muitas vezes porque elas não sabem muito bem quais são os pontos fortes e os pontos fracos. A pessoa que sabe tudo aquilo que ela é, mesmo que ela tenha os defeitos, né, coisa que todo mundo tem, ela consegue bater no peito e falar que ela gosta de si. E aquilo que ela não gosta, ela possivelmente está tentando melhorar. Então eu acho que a questão da insegurança, ela é mais um sintoma de uma pessoa que ela não sabe quem é. Uma pessoa que está perdida dentro de si, né? Uhum. E quando eu estava refletindo sobre esse assunto para trazer para cá, eu lembrei logo da importância que a arte teve na minha experiência para que eu pudesse me enxergar melhor. Seja quando eu lia um livro ou assistia a um filme e me identificava com um personagem, eu percebia que agiria da mesma maneira ou que nunca agiria de tal forma, ou quando escutei uma música e senti que ela me definia. Todas essas coisas são uma espécie de quadros que vão mostrando para mim mesma como eu sou, sabe? Então a arte para mim foi fundamental no meu processo de autoconhecimento. E, como falei, é um processo. Não posso dizer que me conheço 100%, porque eu estou sempre descobrindo algo novo de mim e talvez passe a vida toda descobrindo coisas novas. Eu acho que quando a gente permite refletir, a gente é capaz de fazer sempre novas descobertas, né? Porque para se conhecer é preciso se questionar, né? A arte ela funciona como esse espelho, né? Ela lê a sociedade e a gente acaba se enxergando ali. Só que eu acho que a coisa mais importante é quando a gente tem esses estímulos para tentar descobrir quem a gente precisa ter a mente muito aberta e ser muito sincero com a gente para falar assim, ó, eu sou assim, eu sou desse jeito. Né? Não significa que a gente não está aberto para crescer, para evoluir, para mudar, né? Igual você falou, que a gente está sempre mudando, a gente está sempre amadurecendo, mas que a gente sabe que pro bem ou pro mal, né? Em coisas ruins ou coisas boas, a gente é aquilo ali. Então, ser sincero é admitir que a gente tem defeitos, a gente tem partes muito feias, que às vezes a gente detesta, mas que tá ali, né? É aquilo ali que a gente é. E tentar mudar aquilo, evoluir aquilo, sem fingir que aquilo ali não existe. Tem um exemplo
que o Leandro Carnal dá muito nas palestras dele, que eu peguei muito para mim, que ele fala o seguinte: se alguém fala alguma coisa sobre você, só tem chance daquilo ser verdade ou mentira, certo? Então, por exemplo, se alguém chegar para mim e falar assim, Laiane, você é baixinha, eu não posso me ofender, por quê? Ou essa pessoa tá falando uma verdade, eu realmente sou baixinha com os meus 1,55 m, ou aquela pessoa tá falando uma mentira e aquilo ali não pode me tocar porque é uma mentira. Então, nas duas formas, se eu já aceitei a minha condição, eu não posso me ofender, né? A gente se ofende, a gente se afeta com o que o outro diz, sendo que o problema, na verdade, é do outro que diz. Ou aquilo é verdade ou é mentira. Então, não tem, quando a gente se conhece, a gente não tem esses problemas, né, de ficar querendo rebater o que o outro fala sobre a gente, porque a gente sabe a verdade. A gente sabe o que a gente é na essência. Quando a gente percebe, né, que a pessoa só quer nos atingir, só quer nos machucar, é muito mais fácil lidar com as coisas, não é mesmo? Pois é, e assim, tem uma outra questão nessa parte de conhecer o nosso lado ruim também, os nossos defeitos, é que se a gente não se permitir conhecer o lado feio, a gente também não vai conhecer o lado bonito. Essas duas coisas são faces da mesma moeda. Tem uma metáfora que eu gosto de usar, é que o lado feio é a escuridão e o lado bonito é a luz. E a luz, ela só brilha em contraste com a escuridão. Se eu não tenho escuridão, eu não tenho luz. A luz não vai brilhar ali, né? Então, significa que se você não é capaz de encarar o que você tem de pior dentro de você, você também não vai dar conta de falar sobre o que você tem de bom. Então, só resta insegurança, só resta um vazio, né? Baixa autoestima, né? Tudo isso porque você não se conhece, você não sabe quem você é. Eu mesma tive que ter muitas conversas comigo mesma para chegar a algumas conclusões. Teve vezes que foi no meio de uma conversa com uma amiga ou com um amigo e que eu acabava por ter uma ideia das escolhas que faço e que ainda tenho vontade de fazer. Com o autoconhecimento, eu consigo perceber até mesmo quando eu estou me sabotando. Mas isso é muito importante, essa questão de você entender como que você funciona, né? Quais são seus padrões, quais são seus ciclos, quando é que você está se sabotando. Isso é uma clareza muito importante, porque é o primeiro passo para você mudar, para você crescer. Mesmo que, às vezes, a gente não tá bem para tomar nenhuma atitude, a gente não tá bem para mudar, a gente não tá bem para evoluir, e reconhecer isso já tá ok, porque tem gente que vai vivendo aí, repetindo padrões, errando nas mesmas coisas, e ela nem entende o porquê que a vida dela não muda, o porquê que ela não amadurece, o porquê que ela não sai daquela situação, né? Sim, o fato é que é importante a gente saber quando a gente está tentando mentir para nós mesmos também, né? Quando você se entende, você impede que os outros façam escolhas por você. Você impede que você siga caminhos que não te agradam. E evita que você se frustre no futuro por talvez estar onde você nunca quis estar. Então, ter essa clareza, mesmo quando não te agrada, é importante, né? Eu acho que acaba sendo uma amizade com a gente mesmo, né? É igual você falou, uma questão de uma conversa. A gente acaba até se acolhendo naquilo que a gente não gosta. E falo mais uma vez, não é uma questão de não querer mudar, né? Você quer mudar, você está disposto a evoluir, a amadurecer, mas a questão é, você entende que você é daquela forma, você para de se esconder de si mesmo, né? Sim. No meio de uma conversa com outra pessoa, parar para refletir sobre suas próprias atitudes, sobre o que você pensa a respeito. E se não tiver, como eu falei, eu converso comigo mesma o tempo todo. Foi esse meu processo de autoconhecimento. Foi conversando comigo mesma que eu tirei diversas conclusões sobre mim mesma. Eu acho que uma outra questão que a gente pode pontuar também a respeito desse autoconhecimento é que você disse aí a respeito das escolhas, né, dos caminhos, que é aquela questão de saber, além de saber o que eu sou, eu sei o que eu quero, né? Se eu sei o que eu quero, eu consigo ir atrás, eu consigo lutar por aquilo. Uma pessoa que não sabe o que quer, ela vai na onda das outras pessoas, ela aceita o que é imposto, ela confia nas receitas prontas da vida das outras pessoas. O que deu certo para o outro vai dar certo para ele. E não é assim que funciona, né?
Então eu acho que se conhecer é, na verdade, a gente se entender, se escutar, né, e desabrochar. Quando a gente desabrocha, né, para o mundo conhece a gente também do jeito que a gente é. Se a gente não se conhece, não se aceita, a gente não desabrocha, a gente vai deixar de oferecer para o mundo o que a gente tem de bom e vai deixar de evoluir aquilo que não é tão bom assim, né? Nós somos diferentes e se conhecer é ser encantado por cada diferença nossa, mesmo que isso seja muito peculiar, né? E no meio desse caos que a gente está vivendo agora, buscar pensar mais sobre nós mesmos, né? Sobre a vida, sobre as pessoas que estão à nossa volta, refletir sobre as coisas ruins e as boas que já aconteceram e entender que a gente é capaz de superar tudo quando a gente se percebe, né? Isso aí. Então, o papo está bom, mas para não ficar muito longo, nós vamos encerrar por aqui. Se você gostou do nosso papo, deixa o seu like, compartilha para os amigos que você se importa e até o próximo episódio. Até a próxima.